Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A mensagem da cruz. Já está lá? Vou aqui pela minha tradução. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos não ouvi. Mas, ou porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, diga nós, que somos salvos, é poder, diga poder de Deus, mais forte, poder de Deus, abale o inferno, diga poder de Deus, diga poder de Deus. Se eu fosse você, eu começava a glorificar. Oh, rabaxere cantarabá. Sente-se nesta hora. Pai, entregamos a Tua palavra que vai ser ministrada nesta noite, neste lugar, nas Tuas mãos. Senhor, porque cremos, ó Deus, que a Tua palavra é viva, poderosa. E quando ela é ministrada sobre aquele que vai estar sobre o altar, é porque o Senhor quer se derramar sobre nós. Fala aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Querido, é uma dualidade aqui nessa palavra, né? Tem uma música que diz assim: estamos bem aqui, bem-vindos ao hospício. E ela faz menção a essa palavra, que fala porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que não creem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Irmão, eu quero dizer em que situação Paulo escreveu isso para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. Era uma igreja extremamente difícil. Era uma igreja que tinha fofoca, que tinha pessoas que estavam pecando, que tinham pessoas que, tinham o espírito do mimimi, tinham pessoas ali que não eram trigo, mas eram joio. Nada parecido com a igreja desse tempo, né? A igreja, ela não é o céu. Nós queríamos que fosse, mas a igreja não é o céu. Pastora, então por que nós viemos para a igreja? Porque, como a palavra de Deus diz, para os que perecem é loucura. E quantas pessoas falam assim: eu não vou para a igreja não, fui para a igreja e lá eu vi isso, vi aquilo outro, eu não preciso ir para a igreja. Eu quero dizer para você o que é a igreja. A igreja é o encontro dos salvos. E no meio desse encontro, querido, tem aqueles que também vêm, que são joio, que não são salvos, mas estão aqui. E a igreja de Corinto, estava uma igreja muito questionadora. Porque a igreja de Corinto estava num lugar onde a racionalidade, onde o surgimento das ideias, os humanistas, os filósofos estavam nascendo. Era o nascimento ali da filosofia, do pensamento humano, da ideia. E sabe o que a igreja de Corinto valorizava? Uma boa retórica. As pessoas que falavam bem, e uns estavam dizendo assim: olha, eu sou de Paulo. Aí outros diziam assim: não, eu sou seguidor de Apolo. Não, eu sou de Cefas. Cada um tinha sido discipulado por um. Mas Paulo vem chamar a atenção porque a igreja não era como a filosofia, que alguns seguiam Sócrates, outros seguiam Platão. Não, o evangelho não era isso. E eu quero dizer para você que o evangelho também ainda não é isso. Se fosse no dia de hoje, Paulo estava falando assim: tem um monte de coach em cima do altar da igreja, dizendo sempre: ei, você vai vencer. Ei, você não vai passar luta. Ei, não, você não vai ter sofrimento. Não, é tudo um mar de rosas. E tem pessoas que com essa boa retórica pregam a teologia do heroísmo. Você vai sempre vencer. Você vai sempre ter o sim de Deus. Você sempre vai prevalecer. Mas não é isso que o evangelho nos prega. O evangelho nos diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é o evangelho de barganha.
Não é o evangelho de toma lá da cá. É o evangelho de saber, né, Zéza? Não é o que ele tem para mim, mas é sobre o que ele é para mim. Quem não veio quarta-feira perdeu a pregação dessa mulher de Deus aqui. Não é sobre o que ele tem para me oferecer, é sobre o que ele é. E por isso nós adoramos ao Senhor. E a igreja de Corinto estava, sabe, querendo respostas racionais e dizendo assim: olha, não, a pregação ela tem que estar racionalizada, a ressurreição tem que estar racionalizada, tem que ter uma explicação lógica. E Paulo diz assim: epa, pode parar com isso, pode parar com isso, porque eu nunca usei da minha sabedoria. E Paulo era culto. Pensa num cara que era o fera, pensa num cara que sabia tudo, que era letrado, ele era doutor da lei. Mas quando Paulo pregava, ele deixava a sabedoria humana dele de lado, para ser cheio da unção do Espírito Santo de Deus. E ele vem dizer aqui para a igreja: pare de indagar a fé, querendo respostas racionais. Paulo respondendo os questionamentos da igreja: olha, vocês querem a verdade sobre o evangelho? É loucura para os que perecem, e para os que creem, a definição é essa: é poder de Deus. O que é evangelho para você nesta noite? O que é evangelho para você nesta noite? Se chamarem você de louco, diga amém, diga aleluia. Se o mundo diz para você: você é louco, você é maluco, glorifique a Deus. Sabe por quê? Se te chamam de louco, é porque o poder de Deus, ele está queimando em você. Quando me chamarem assim: ah, você é uma pessoa totalmente normal, você é uma pessoa... aí eu tenho que ter medo. Se eu estou bem aparente com o mundo, se eu estou bem igualada às pessoas do mundo, o evangelho da cruz não está em mim. Porque o evangelho da cruz precisa me fazer, o evangelho da cruz precisa te fazer uma pessoa diferente. Que quem olha e não conhece a Jesus, olhe para você e diga: é doido. Diga: olha, é doida. E a gente tem uns aqui que são mesmo de carteirinha, tipo Henrique. Quem conhece sabe, né, Duda? Temos algo em comum, né, Duda? Henrique, André. Ô, glória! É sobre isso, né? É sobre isso. Mas sabe o que a Bíblia diz? Esse rapaz que está aqui na frente, se você conversar 5 minutos com ele, tu fala assim: meu... Fala, Jéssica. É assim que você faz. Você conversa 5 minutos com ele. Mas pense numa pessoa que é usada por Deus. E a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs, as sábias, as sãs. Irmãos, eu estava num espaço do tamanho daquele espaço gourmet lá atrás. Até hoje passamos lá para a Jéssica a conhecer o parquinho, né, pastora Jéssica? Fomos lá, aqui era o parquinho. E eu estava em negociação com esse espaço aqui. E o pastor Anderson, somente o pastor Anderson, sabia, eu tinha falado para ele. E eu falei para ele assim, naquele lugar, assim, ele tentando se localizar, naquele salão de festa, e era amarelo aqui na frente. Quem lembra antes era amarelo. E o Henrique estava lá tocando no dia lá no culto, né? Aí depois chegou no final do culto, eu e o pastor Anderson conversando, e eu falando para Carla: Carla, não dá pra gente de jeito nenhum, aquele espaço não dá. E eu, o pastor Anderson, a Carla, a tesoureira, sabia. Essa pessoa que está aqui filmando falou assim: eu quero falar um sonho que eu tive com você depois. Aí eu falei assim: então fala. E o André, meu marido, vocês sabem que quando acaba o culto ele quer expulsar todo mundo, né, gente? Aquele portão ele faz assim, né? Aí começa, né, apagar a luz, desligar o ventilador. Não é? Uma pessoa que tem assim um tique com horário, sabe? Manias. Então, e o André queria ir embora, já tinha fechado a igreja. O Henrique falou assim: ah, depois eu falo. Não, eu vou falar agora. E o André ficou de longe, e eu e o Anderson, eu olhava para a cara do Anderson, o Anderson olhava para a minha cara.
Ele falou assim: eu via vocês dentro de uma Palio amarela. Aí eu olhei para o pastor antes. Não é verdade, pastor antes? Eu via vocês dentro de uma Palio amarela. E eu falava assim: essa Palio amarela é da pastora. Aí o pastor antes olhava assim para minha cara e falava: conta esse sonho, meu amado. Ele... E depois, você ia andando com o carro, tinha uns detalhes meio loucos, né, nesse sonho. Mas presta atenção, irmãos. Daqui a pouco, aquela Palio amarela, ela virava igual um carro do Batman. Era um cinza. Irmãos, olha para essas paredes. Era um cinza diferente. E tinha umas luzes. E tinha umas luzes, sabe? E aquele carro assim ia passando, enfim. Eu falei assim: Senhor, Aí o Anderson falava assim para ele: que cor era a Palio? Ele: amarelo. Vocês entravam dentro dela e depois ela se transformava num carro imenso. Irmãos, se prepare que a gente vai virar uma coisa muito grande nessa. Quando ele falou, eu falei assim: resposta de Deus. E ele sonhou certinho. Depois ele teve um sonho com relação à minha saída da Secretaria Municipal de Educação. Eu não estou mais na Secretaria Municipal de Educação, estou na área administrativa. E ele teve um sonho que eu queria sair da escola, ele não sabia nenhum trâmite que estava acontecendo. Hoje eu quero testemunhar das coisas loucas desse mundo, viu, Henrique? Tema da pregação hoje, hein, Henrique? E ele falou assim: pastora, eu não sei o que está acontecendo. Eu tive um sonho que você estava na escola e você queria pegar a chave da escola para ir embora da escola. E as crianças, sabe, elas não eram crianças comuns, elas eram tipo capetinhas. E escondiam a chave para você não sair. Irmãos, eu falei assim: Henrique, E o meu processo estava em trâmite, essa pessoa não sabia. Irmãos, eu fui liberada pelo prefeito Eduardo Paes no dia 1º de agosto de 2021. Eu estava liberada. Só que houve um problema na documentação e eu fiquei na escola até dezembro de 2021, trabalhando como diretora, assinando ponto. Até que quando me chamaram na Câmara Municipal, falou assim: o que você estava fazendo na escola? Você está liberada pelo prefeito desde o dia 1º de agosto. Eu passei 6 meses. 6 meses trabalhando na escola, já tendo sido liberada. Você está entendendo o sonho dele? As crianças escondiam a chave. E eu falei assim: Senhor, o Senhor usa as coisas para este mundo. Então o Senhor me confirma coisas de uma forma tão incrível, tão maravilhosa, que às vezes não dá para a gente entender. Às vezes a gente não entende os planos de Deus, a gente não entende a trajetória de Deus, a gente liga o GPS do céu e quando o Senhor fala assim: vire à direita, não, está errado, Senhor, não é para cá. Senhor, não é em frente. O Senhor fala assim: não, olha, tem um radar na frente. A gente não acredita. O Senhor dá os alertas e a gente não acredita. Eu quero dizer para você, querido, ou você crê nesse Deus que você serve por inteiro, ou você não creia nele. Porque é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. É poder de Deus estarmos nesse lugar, é poder de Deus eu estar onde eu estou, é poder de Deus a sua vida hoje. Loucura, na Wikipédia diz assim: a loucura ou insanidade é, segundo a psicologia, uma condição de mente humana caracterizada por pensamentos considerados anormais. Diga, anormais. Esses comportamentos considerados anormais pela sociedade ou a realização de coisas sem sentido. Quem já fez coisas sem sentido aí, diga amém. Para o mundo, somos considerados o quê? Né, pastora Sônia? Quando a gente adora ao Senhor no momento da dor, para o mundo isso é loucura.
mas para nós é a certeza do Deus que nós servimos. É o poder de Deus. Agora, olha, o mundo vê assim, o mundo vê as suas atitudes como pensamentos anormais e realizações de coisas sem sentido. Agora eu quero dizer para você, no mundo espiritual, o que é? Não é loucura. Diga comigo, não é loucura. Diga para quem está ao seu lado, não é loucura. No mundo espiritual é poder. Diga poder. E poder no grego quer dizer, olha, dunamis. Dunamis tem a ver, tem o mesmo princípio da palavra dinamite, explosão. Então eu quero dizer para você, querido, que o evangelho, para você que crê em Jesus, é algo que vai explodir. E é impossível algo explodir e não afetar aquilo que está em volta. Da sua vida tem que sair faíscas de poder. Da sua vida tem que sair faíscas, fagulhas de poder. É como a sarça que ardia. É como o tenaz que o profeta falou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, de impuros lábios. Mas ele chega com poder, com glória, com força. E para quem olha vai falar assim, loucura. Mas para nós é poder. E só quem tem intimidade com o Espírito Santo vai entender isso. Querido, algo precisa explodir na sua vida. Senão o evangelho que você vive não é verdadeiro. Se ainda não explodiu, se ainda não te chamaram lá no mundo de doido, se no mundo te consideram normal, aí eu quero dizer, tem alguma coisa de errado. Mas quando você em tudo vê o poder de Deus, em tudo vê o poder de Deus, diga, em tudo vê o poder de Deus. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. O poder de Deus, querido, ele não se aperfeiçoa quando estamos fortes. Aí você pode pensar, se é poder, eu tenho que estar forte, eu tenho que ser o cara, eu tenho que ser desbravadora. Falei, a Bíblia é tão, posso usar esse termo, né? Tão louco, que diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não é sobre uma condição humana de ser forte. Não é sobre aquilo que te garante estar bem. Não é sobre as condições sociais, situações financeiras. Não é sobre isso. Mas é sobre, na minha fraqueza, o poder de Deus vai se aperfeiçoando. Se aperfeiçoando. Por isso que a palavra diz, diga ao fraco, eu sou. Porque quando eu esvazio de mim, o poder de Deus pode eclodir. É quando eu diminuo que Ele cresce. É quando eu diminuo que Ele é exaltado. E Paulo está confrontando a igreja de Corinto a viver esse mistério, a viver esta revelação. A igreja queria evidências que Jesus ressuscitou. A igreja queria evidências de Cristo ressurreto. E a igreja de Corinto, tem várias cartas, várias igrejas que Paulo funda, Corinto, Éfeso e Colossos. Tem várias igrejas que ele funda. Mas estudando eu vi que Corinto era a mais problemática. Paulo teve que ficar um bom tempo lá, porque era a que mais confrontava. E eles queriam evidência de Cristo ressurreto. E eu comparo a igreja de Corinto como Tomé. Tomé, embora todos falassem para ele, olha, todos os discípulos nós vimos,
Ele ressuscitou. Ele disse: vocês viram, mas eu não. Eu só vou crer se eu tocar. Se eu tocar nas suas feridas, se eu tocar, o testemunho de vocês não vale. E a igreja de Corinto estava como Tomé, querendo evidências para crer. E eu trago para você o que Jesus falou para Tomé em João 20, 29. Exatamente o que Paulo está alertando essa igreja. E é para o que eu quero te alertar nesta noite. Ele disse assim, Jesus, para Tomé: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os loucos que estarão no dia 2 de julho lá na Quadrangular Parque, que não viram, mas creram no meu nome. Irabaxerecantarabás. Quem crê em Cristo ressurreto, levanta a sua mão para o alto e aplauda, 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 aplauda ao Senhor. Não seja como a igreja de Corinto, querido, que precisa ter evidências para crer. Eu não vivo do que vejo. Eu vivo pela fé. E a igreja de Corinto era uma igreja Tomé. Queria evidências, queria retórica, queria que a palavra... Paulo já falava que a letra mata, mas o Espírito, o poder de Deus, vivifica. Não queira, querido, não queira encontrar respostas humanas. Não queira entender de forma racional aquilo que é espiritual. Aquilo que é espiritual. E eu quero dizer para você, eu já fiz essa pregação aqui. Tomé foi o homem que fez Jesus voltar. A igreja de Corinto fez Paulo voltar. E ainda hoje o Espírito Santo está voltando para dizer para você: até quando? Até quando? Eu imagino, querido, eu me emociono muito. Porque eu imagino quando Tomé olha e vê Jesus, deve ter se sentido, sabe, no chão. E Jesus dizendo assim: toca aqui, Tomé, toca aqui. E ele falou assim: Tomé, você vai ser salvo, porque eu tive misericórdia e voltei. Porque quem não crê em Cristo ressurreto, perde a salvação. Perdeu. Se não crê que Jesus ressuscitou dos mortos, não está salvo. Jesus poderia ter ido embora e deixado Tomé para trás. Ele não quis crer. Mas Jesus voltou. Ele condicionou. Então, toca aqui, Tomé. Mas bem-aventurado, eu quero dizer felizes. Diga comigo, felizes. Feliz é você que está aqui nesta noite, que não tocou nele, que não tocou no corpo físico dele, mas você crê, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Esse é o poder de Deus. Para a cruz, para muitos, para os judeus, a cruz era um escândalo. Eles não aceitavam, por isso tinha que essa falta de entendimento da mensagem da cruz, porque eles não queriam a mensagem da cruz. Os judeus queriam o rei que viesse com a espada na mão, cortando a cabeça de Pôncio Pilatos, acabando com o Império Romano e sentando-se no trono de Davi. E isso um dia vai acontecer, né, pastora Simone? E eu e você vamos ver. Aleluia! Mas naquele tempo não foi assim que ele veio. E o povo judeu olhava para a cruz e falava: não bote lá na cruz, rei dos judeus. Ele não é o nosso rei. Ele teve a pior morte, isso é um escândalo para nós, judeus. Esse não é o nosso rei. Mas bem-aventurado é você que está dizendo aqui nesta noite: tu és Senhor e Rei.
Governa sobre o universo. Governa sobre a minha vida. Mesmo quando não é a minha vontade que prevalece, tu continua sendo o meu Senhor e o meu Rei. Para os gregos, que simbolizam os gentios, as pessoas aí do mundo, e aqueles que não aceitam Jesus, a cruz, loucura. Convencer o homem de algo através de uma morte de cruz, não. A retórica é melhor. O pensamento humano, a filosofia, a inteligência é melhor. E se você continuar aqui o texto, diz assim: pois está escrito. Vou voltar tudo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Isso está escrito, irmãos, lá em Isaías 29:14. Paulo cita assim: porque está escrito. E isso foi uma promessa que Deus fez através do profeta Isaías: eu destruirei a sabedoria humana e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador do mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria.